Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao nosso podcast do programa Care Life, onde a gente quer trazer mais saúde e mais qualidade de vida para vocês. E hoje a gente tem conosco uma convidada super especial, né, Carlinha? A Má, a gente lutou muito pra ela vir, porque ela sempre ignorava a gente. Mentira. Mas ela é difícil, Mas viu, ela é gente? difícil, ela trabalha muito, ó. Então vocês aproveitem cada segundo desse podcast. Então... Muito bom, imagina. Obrigada pelo convite, meninas. Muito bom participar com vocês, com Carlinha, né? A gente já se conhece há bastante tempo. E vamos agregar aí na saúde da mulher, né? Sim. Então, a doutora Marina é ginecologista, especializada em saúde feminina e nutrologia. E ela veio hoje falar aqui com a gente um pouquinho sobre a experiência dela no tratamento dos sintomas ginecológicos femininos, como a gente pode melhorar esses sintomas das nossas pacientes com relação à saúde íntima, que é muito comum no dia a dia dos nossos pacientes oncológicos, especialmente as pacientes que fazem tratamento de câncer de mama e câncer ginecológico. Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast que tá imperdível, gente. Marina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Um prazer estar aqui. E para contextualizar, então, a gente vai abordar hoje alguns tópicos relevantes para as nossas pacientes femininas, né, que estão em tratamento oncológico. A gente sabe que a maioria dos tratamentos, especialmente hormonioterapia, ou aquelas pacientes que foram submetidas a cirurgias do trato ginecológico, né, com retirada dos ovários, todos esses tratamentos vão induzir um quadro de menopausa precoce nessas pacientes, e muitas delas vão sofrer a ação dessa menopausa precoce numa idade onde não deveria surgir, né? Especialmente as mais jovens. E o que elas vão poder sentir principalmente, os efeitos colaterais mais comuns desses tratamentos são ressecamento vaginal, com atrofia de mucosa vaginal, com dificuldade de ter relação sexual muitas vezes. Os pacientes têm muitas queixas, né, de dor no ato, de ressecamento, sangramento, enfim. Perdem libido na maioria das vezes por falta dos hormônios, né? E também, muitas vezes, principalmente os pacientes mais idosos, elas começam a cursar com muitas infecções urinárias por fragilidade da musculatura pélvica, né, Má? Pois é. Esses sintomas acometem todas as mulheres que chegam na menopausa. Vamos falar de uma forma em geral, né? Porque também tem paciente que chega e fala, doutora, eu tô ótima, não sinto nada. E você vai ver que realmente são as privilegiadas que acabam não sentindo nada. Mas sim, em sintomas que interferem muito na qualidade de vida e que, de fato, eu sempre falo, não precisamos esperar chegar na menopausa, porque a menopausa é uma data, né? Um ano sem menstruar é a menopausa, para começar a tratar. Então, a gente já começa a tratar os sintomas mesmo antes de chegar na menopausa, quando eles já começam a aparecer, e aí é a maior chance que a gente tem de sucesso no tratamento. Mas e para as pacientes oncológicas, né? Então, quando já fazem quimioterapia, radioterapia, que a gente tem uma depressão ovariana muito grande, muito maior até do que quando uma paciente faz a cirurgia de retirada do ovário. As que passam por processos de medicação mais intensa. Então, os sintomas vão aparecendo com uma intensidade muito maior. E a gente tem, sim, hoje, graças a Deus, tecnologias que ajudam, medicamentos que ajudam, que não são só os medicamentos hormonais. É que acho que essa é a grande dificuldade nossa, né? Porque assim, o paciente oncológico, ele, não a maioria, mas uma grande maioria, né? A gente sabe que não dá pra fazer reposição hormonal. Então, assim, a maioria das mamas, mesmo um triplo negativo, os estudos não mostraram positivos e sim negativos em fazer a reposição hormonal. Então, eu preciso achar outras estratégias para eu conseguir ter essa melhora dessa qualidade de vida, como ela falou, da tecnologia e outras coisas, como ela tem a parte de nutrologia também bem importante para nos explicar, que também tem vários alimentos que a gente consegue fazer, atividade física, enfim. Mas a gente sabe que se a gente somar tudo e usar a tecnologia que a gente tem para melhorar isso, a gente sabe que a gente vai fazer muita diferença na qualidade de vida dos nossos pacientes. Com certeza. E que muita gente não sabe, né? Muita gente ainda não sabe que, de fato, existem outras alternativas. Acho que todo mundo fica refletindo tanto só em relação à reposição hormonal e que as pessoas não têm ou acesso à informação, ou que muitas vezes até os médicos não passam a informação que precisaria para melhorar a qualidade de vida delas nessa fase, que é possível, sim. Né? Então, falta informação, infelizmente,
infelizmente. Dos E estamos dois aqui lados, pra né? isso, né? E Sim. isso que você falou é muito importante, porque assim, é a informação dos dois lados. Então, assim, às vezes a gente manda pra alguns médicos e aí ele fala, não vou fazer, não pode fazer nada. Não, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. E aí, essa questão de desinformação também, tanto do lado do médico quanto do lado do paciente, né? Que o paciente busca uma boa informação e às vezes alguns médicos que não têm contato com os pacientes oncológicos tem muito medo de fazer coisas com pacientes oncológicos. E aí eu acho que ele fica muito desassistido, porque aí ele quer. Agora ele, né, tem uma sobrevida maior, ele fica bem, mas aí ele quer ter uma vagina com um pouco mais de lubrificação, porque ela tem relação sexual, porque afinal de contas a gente fez uma menopausa precoce nela, ela tem 30, ela tem 40, ela tem 50. Super jovem, Ela é paciente muito super jovem, né? Ela precisa ter qualidade de vida sexual e até que se não for, ela precisa estar bem. Com certeza. Pra ter outros efeitos que a gente sabe de fogacho e tudo mais, que isso é muito Que difícil, também né? que são difíceis de manejar. E como a gente não pode repor hormônio em nenhuma dessas pacientes, não tem nenhum estudo de segurança, né, de reposição hormonal nessas pacientes. Então, de fato, a gente tem que procurar terapias alternativas. Sim. Hoje tem muitas terapias alternativas que estão bem interessantes, por exemplo, a acupuntura para fogacho tem Muito, mostrado uma melhora bastante. importante de Isso. sintomas. A parte de... gente, mas uma coisa que a gente não pode esquecer, atividade física, tá? Em primeiro lugar. Sempre. Na verdade, ir lá fazer o laser e ir embora. Quando a gente fala mais dos efeitos sistêmicos da menopausa, Sim. a gente fala muito e não tem como separar o estilo de vida. Sim. Então, não adianta simplesmente chegar na menopausa ou nesse período, né, das pacientes oncológicas e decidir mudar de vida. É benéfico? Com certeza. Mas se a paciente já faz ali uma poupança, né, já chega bem, já chega praticando atividade física, é nítida a diferença de uma paciente que tem um estilo de vida saudável, que se alimenta bem, sem alguns alimentos que são totalmente inflamatórios e que pioram muito, de uma paciente que não faz nada, né? Então, a diferença de estilo de vida é gritante. É a primeira fase, assim, de qualquer terapia. Mas eu noto isso nos meus pacientes, realmente. Mesmo efeitos porque... colaterais, tudo que a gente faz durante o tratamento, a gente também percebe. Sim, mesmo porque a Fadiga. hormonioterapia, que as pacientes de câncer de mama, a grande maioria vai passar por isso, né? Se tiver o diagnóstico de câncer de mama receptor hormonal positivo. Gente, elas cursam com um quadro de perda de massa muscular, de fadiga, é muito importante. Se não se exercita... E acaba piorando o distúrbio Piora metabólico que ela já tudo. tem. Completo. É uma Total. piora Não só, sistêmica. né? Todas as mulheres, a partir de 40 anos, a gente tem uma redução de 2% de massa magra ao ano. Então, para essas pacientes que vocês acompanham especificamente, a perda é maior ainda. Bem maior. Então, como que vai fazer para esperar só chegar na menopausa? Ou Começar a fazer alguma coisa. Exatamente. Então, por isso que a gente vê tanto essa diferença, né? Sim. De massa magra, massa muscular, para uma força em membros inferiores, força nos membros superiores, e até mesmo para resistir a um tratamento quimioterápico ou resistir a um tratamento radioterápico aí, tendo uma massa muscular maior e massa muscular totalmente associada à imunidade também. Sim. Então, não... Os efeitos assim, colaterais dela são muito menores pela questão da imunidade dela. Exatamente. E aí não é tomar uma cápsula, é fazer uma atividade física. E a gente até fez outro dia um podcast, assim, nos estudos com os pacientes oncológicos. A gente não tá falando pra ficar 1 hora na academia, 300 horas, né? Não é virar um fisiculturista. Mas, assim, no estudo falava que 15 minutos, 5 vezes por semana já tem ajudava, diferença. Já tem um impacto positivo, Então, assim, né? quem não tem 15 minutos, que for 15 minutos de uma caminhada, né? Dar umas voltas no quarteirão. Não consegui, tô debilitado. Então, uma bicicletinha em casa, alguma coisa assim. Então, acho que isso é importante. Claro que a gente vai falar de algumas coisas de tecnologia, que afinal de contas, a gente tem muita tecnologia, a gente tem que usar, né? Sim. Mas eu acho que isso é a base, né? Sem dúvida. A gente está caminhando aí para uma medicina, tá até falando com a Lígia, né? Medicina preventiva, a medicina do estilo de vida, onde o médico não pode simplesmente olhar a paciente, no meu caso, sou ginecologista, vou olhar só para a região íntima dessa paciente. Não. Sim. Principalmente se tratando de mulheres, né? Tem uma alteração hormonal muito grande, alteração hormonal totalmente associada com o estilo de vida, de como essa mulher tem de rotina, de estresse, de alimentação, de sono. É um mundo, assim. Saúde da mulher é um mundo. Sim. Eu amo fazer isso. E associar agora as tecnologias com isso, as mulheres Tem um ficam impacto, melhor né? ainda. Fica muito Acho que é melhor. por isso que obviamente veio ela pra fazer esse podcast com a gente. Porque eu acho que ela conseguiu compilar o que a gente fala, né? Então, assim, eu não vou pegar só o estilo de vida. Eu pego o estilo de vida. Eu sei a parte nutrológica, tipo, da nutrição. O que eu vou orientar, né? Claro que ela não vai fazer a receitinha que a nutricionista vai fazer. Mas ter a noção do que eu vou orientar pra nutricionista fazer um
cardápio. E ter a tecnologia. Então, isso a gente abraça o paciente como um todo e abraça o nosso paciente oncológico, que a gente falou que muitas vezes as pessoas não sabem e acabam não atendendo, não acolhendo os nossos pacientes. E assim, eu vou começar com uma pergunta geral, que depois a gente vai destrinchando assim, aos pouquinhos. E assim, quais são as principais indicações do laser? E aí a gente vai discutindo depois as contraindicações. Mas assim, as indicações iniciais, pra gente começar o nosso bate-papo dos nossos pacientes. A gente tá focando bem em tumor de mama, ginecológico, mas tem tumor de gastrointestinal, tem tumor, enfim, de outro, sarcoma, melanoma, que a gente sabe que a quimioterapia, dependendo da idade dela, vai deixar a nossa paciente com uma menopausa precoce, né? Eu acho que é importante falar, então, como a gente tá falando da tecnologia, uma das tecnologias é o laser íntimo, e que hoje chegou aí para literalmente revolucionar a saúde íntima da mulher, porque ele promove um rejuvenescimento, né? Ele traz uma formação epitelial nova, com estímulo de colágeno, melhorando muito sintomas locais. Então, falar de indicações de laser íntimo é falar de, principalmente, atrofia, ressecamento, falta de lubrificação das mulheres que estão na menopausa e as mulheres que passam pelo processo de quimioterapia, radioterapia, menopausa precoce, que já vão apresentar esses sintomas também. Então, é super indicado para esses sintomas. Incontinência urinária, muito. Então, não só pacientes mais velhas, não só pacientes na menopausa, mas pacientes em pós-parto, né, que teve uma gestação simplesmente pelo aumento da pressão abdominal. A gente já tem um enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico, então isso pode provocar uma incontinência urinária, que é aquela perda urinária aos esforços. Então, o laser ajuda muito porque ele segura, estimula o colágeno, tá fazendo ali uma sustentação ali da parede anterior vaginal. O laser íntimo tem para flacidez em pós-parto e flacidez também com a ausência de colágeno, queda do estrogênio. Isso auxilia muito ali na formação da parede vaginal também. Candidias de repetição e infecção urinária de repetição também, prolapsos vaginais, porque auxilia também na sustentação, né, da parede. Acho que é basicamente isso, que já ajuda bastante, né? Basicamente, eu não achei tão básico assim, não. Eu achei Achei que bastante coisa. E ainda aliada à saúde intestinal, quando você consegue melhorar através da nutrologia, eu acho que você tem um impacto muito integrado. Até que a parte muito. da questão de ter, vamos para baixa imunidade, né? Eu não sabia que a candidíase também, com o laser, poderia... Isso eu tô aprendendo, tá? Isso. Eu não sabia também. Porque pra mim, candidíase é igual intestino ruim. Mucosa intestinal ruim é igual candidíase. Por isso que... mas é exatamente esse ponto. Não adianta eu simplesmente chegar pra minha paciente que tem candidíase de repetição e falar, vamos fazer um laser, garantindo pra ela que vai acabar. Não é assim. Sim. Então, a primeira consulta, eu primeiro tento identificar que tipo de corrimento estamos fugindo um pouco do assunto, mas é uma indicação também do laser íntimo. Mas que tipo de corrimento ela tem? Como estão os exames laboratoriais? No caso, a imunidade dessa paciente, porque vitamina D, ferro, B12, magnésio também interferem na microbioma vaginal. Nossos pacientes têm muito candidíase por causa de baixa imunidade. E aí as vitaminas... E a quimio altera toda a microbiota intestinal, então altera tudo, mata. Exatamente. Então, também não vou indicar um laser se a saúde intestinal não tá bom. Então, eu já associo a minha consulta. Você vai passar com uma nutricionista, a gente vai avaliar a sua alimentação, a suplementação. O laser íntimo vai ser um excelente aliado, porque vai ali mudar toda a microbioma vaginal também, junto com todas as mudanças que a gente faz, mas ajuda muito nesse processo, principalmente dos sintomas, da irritabilidade, da coceira, auxilia bastante, mas não é um adjuvante. Né? Sim, e não sozinho, né? não adianta. Sim. E o que eu acho bacana do laser, né, da tecnologia, é que evita o uso de promestrieno nas pacientes, principalmente as portadoras de câncer de mama, enfim. Óbvio que a gente sabe pelos estudos que tem uma segurança, a absorção ela é pequena desses tópicos hormonais vaginais, mas enfim, se eu puder evitar, eu acho que é melhor. Sim, E eu acho que o resultado também é melhor com laser, né? É bem melhor, superior do que melhor, com o e isso já saiu um estudo também. Uhum. Uma comparação do laser íntimo com o uso do estriol. E a gente já viu que as sessões de laser íntimo, né? Quando bem feita, não adianta fazer uma sessão. O nosso protocolo de qualquer laser, hoje tem vários tipos de laser de CO2, laser erbium. Eu utilizo o Fotona, que é um tipo de laser erbium.
Então, o protocolo sempre de 3 sessões, com intervalo de 30 dias entre elas. Ah, mas é para sempre? Não, porque a gente envelhece com o tempo. Então, não posso falar que é para sempre. Mas, pelo menos, aí, uma sessão anual, uma sessão a cada 6 meses. De manutenção. Mas a gente faz 3, depois fica uma vez por ano fazendo. Exatamente, exatamente. Não é muito se a gente acaba pensando, né? Não, a gente inicia um protocolo ali como se fosse uma dose de ataque, pra gente ter uma melhora considerável, e depois faz as sessões de manutenção. Então, a gente já teve estudos também que indicaram que o laser Erbium foi mais eficaz do que o estradiol para a melhora dos sintomas locais, como ressecamento, falta de lubrificação e tudo mais. Poder usar, é o que você falou, em pacientes com câncer de mama, a gente não tem nenhuma contraindicação do estriol, do promestrieno, justamente por não ter um efeito sistêmico muito grande. Sim. Mas tem muita gente que tem receio. Né? Com certeza. Muita gente que não quer usar. Já teve o câncer, medo de voltar coisas pequenas, Coisas, mas você fala, vou evitar, né? Melhor não arriscar. Exato. Só que quando a gente aí avalia, tudo é uma avaliação individualizada. Saber quem é o paciente, né? Se ele já é sobrepeso, aí você já vai fazer uma dose pequena, mas é melhor você não arriscar que vai culpar o hormônio. Exatamente. Então, conversar com o oncologista, eu pego o telefone, ligo, falo, olha, paciente tal, então acho que vale entrar, a gente acompanhando, com promestreno, fazendo laser, tudo bem? Tudo bem, paciente concorda, né? Porque isso é o mais importante, a paciente tem que estar ciente do tratamento. Mas os resultados com o laser para essa questão, quando comparada ao estriol, eles foram mais eficazes. É muito bom pra muito seguro, bom. Mais né? seguro, sim. Acho que assim, é mais eficaz, é mais seguro, porque a gente não vai, né, pensar em indicar e fazer. Exato. É claro Com que certeza. saber uma profissional que sabe fazer isso é também super importante, Muito né? Não dá pra gente importante. chegar em qualquer lugar e falar, me falaram de um laser, vou fazer. Essa pessoa não é ginecologista, ela não sabe fazer as aplicações corretas. Parâmetros que dependem. Exato, não é simplesmente fazer. Então, isso eu acho que é muito importante, porque de repente a gente fala, não teve nenhum benefício. Não tive resultado. Mas fez com o profissional certo, né? Isso, fez o profissional certo, fez a dosagem, igual a doutora Marina explicou, foi 3 vezes, depois a gente vai fazer uma vez por ano. E assim, a gente sempre vai fazer uma manutenção, né? Quando a gente faz um botox, a gente faz a cada 6 meses, pra sempre. Eu falo, Todos os lasers dermatológicos, nenhum fica rosto. Quando eu começo o tratamento do laser, assim como vocês, né, acompanhamento oncológico, eu falo, agora você tá tendo um relacionamento comigo. Isso. Não vai fugir. A gente vai fazer as 3 sessões, não quer dizer que depois da terceira você vai e acabou. Nunca mais aparece. A gente tem que acompanhar, ver como vai ficar, porque senão depois de um ano, volta, doutora, tá péssimo, tá horrível, piorou. O que você fez esse um ano que você sumiu, né? Exato. Então, tem que ter... Nada é sozinho, tá? Tem que ter um acompanhamento de pertinho. Você acha que nessas situações agora, curiosidade minha, fisioterapia pélvica ajudaria? Muito. Muito. Principalmente para casos de incontinência urinária, né? Essa perda de urina aos esforços. A gente fala que o padrão ouro, principal... primeira linha de tratamento é a fisioterapia do assoalho pélvico. Então, com certeza, associar a fisioterapia do assoalho pélvico com a tecnologia. Pensando em casos de incontinência urinária. Eu peguei... Na semana passada, eu acompanhei uma paciente que tinha um quadro... Não era paciente oncológico, mas ela chegou para mim, 65 anos, com um quadro grave de atrofia, a ponto de não conseguir passar o espéculo. Não conseguia passar o espéculo de tão atrofiado. Eu tenho uma foto, depois eu mostro pra vocês. A gente começou o acompanhamento com ela, com o laser, fez 3 sessões, precisei fazer inclusive mais uma, mas ainda na 4ª, para passar o espéculo, ela sentia um desconforto. E aí, nesse caso, eu falei, vamos começar a fazer, além do desconforto, o medo. Então, quando tem o medo de contrai involuntariamente, aí a fisioterapia é super bem indicada. Porque ela vai aprendendo a trabalhar a musculatura dela. Não, o laser auxilia da parte... epitelial, exatamente. E a fisioterapia vai auxiliar a parte involuntária, né? Sim. E a consciência corporal, né? Fala da gente conseguir entender que... eu tô contraindo o abdômen, aí eu faço contração. Então, a gente ajuda isso com o laser, mas assim, a gente ter essa consciência corporal que aí engloba tudo, né? Fazer atividade física e outros tipos de coisa vai ajudar o fortalecimento muscular. Exato, porque estamos tratando de músculo, né? A vagina é composta por milhões de músculos, musculatura pélvica, musculatura da região íntima, musculatura anal, tá tudo associado. Então, a gente também, da mesma forma que a gente tá malhando o braço, né? Então, fortalecendo, a musculatura do assoalho pélvico não é diferente, né? Sim. Boa
Boa Analogia. comparação. Analogia. E fala pra gente, Marina, quando o paciente faz o laser, ele leva quanto tempo para se recuperar? Tem dor? Como que é o procedimento? Porque às vezes muitos têm medo, né? De fazer exame especular. E tem medo de fazer o laser, morrer de dor. Tem alguma contraindicação, alguma orientação? Sim, vamos lá. O laser íntimo não tem o que a gente chama de downtime. Não tem. Então, a única orientação que a gente dá depois que faz o laser íntimo é ficar 48, dependendo da paciente, 72 horas, sem ter relação sexual. Mais por conta da sensibilidade, que pode ficar a região íntima, do que a relação... Exatamente, né? Do que a relação sexual em si. Então, o cuidado que tem do laser íntimo é esse, pós-sessão. É indolor. Totalmente indolor, porque estamos falando de mucosa. Então, completamente diferente quando eu falo, vamos fazer um laser. Doutora, não, pelo amor de Deus, é muito dolorido e associa o laser de rosto, né? Porque o laser de CO2, eu falei, meu Deus, eu falei, meu Deus, laser de CO2 imagina fazer na região íntima. Eu falei, acho que eu vou fazer um fotônio, mas o laser de CO2 eu tô fora. Não dói, porque o laser, o fotona, o erbium que eu utilizo, ele tem associação com água, né? Então, ele não tem uma ablação, não tem uma lesão direta no tecido. Ele age através de ondas de calor. Então, não faz a lesão, não provoca... não machuca a pele, de fato. Então, não tem dor. É igual fazer mucosa, porque o laser, não sei se vocês já viram o fotona, a gente consegue fazer intraoral também, para melhorar o bigodinho chinês, estimulando o colágeno. E as pacientes falam, nossa, dentro da boca não dói nada, mas aqui pode sentir um pouquinho de desconforto. Sim. Região íntima é a mesma coisa. Não tem dor. Entendi. Então, a gente faz uma sessão a cada 30 dias. O resultado, a gente, dependendo dos casos, a gente já pode ver melhora na primeira sessão, mais da segunda para a terceira. Não tem nenhum tipo de repouso. Saiu da clínica, fez ali o procedimento... Vida normal, só a relação sexual que a gente pede pra esperar um pouquinho. Porque a próxima dúvida minha seria, da dor, então não tem um efeito colateral. Eu não vou ficar ardida, assada, queimada, nada disso. Não. É muito interessante porque eu fiquei pensando que às vezes pudesse ficar um pouquinho sensível, né? E é muito interessante que você falou sobre escolher quem está fazendo esse laser. Em uma ocasião, eu participei de uma entrevista e uma das pacientes falou, doutora, eu nunca mais vou fazer esse laser. Eu falei, gente... Como assim? O que aconteceu? Porque o laser não é pra doer. Não é pra sentir dor. E aí ela falou, eu tive uma experiência péssima porque doeu demais em mim. Gente. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas como assim, né? O que fizeram? Depois a gente viu que estavam fazendo os parâmetros errados. E aí, sim, usou um calor demais, aí acabou machucando o canal vaginal. Então, é muito importante, né, ver a procedência, tanto do aparelho quanto do médico. Eu acho isso bem importante, ainda mais sendo de região ginecológica, né? Às vezes vai fazer alguma... Esses centros de estética que tem atualmente, a gente não sabe quem é o profissional que está aplicando, enfim, e que qual hoje a dose. É o que mais tem, né? E hoje tem muito, enfim. É o barato que sai caro, né? Exatamente. Então, acho que vale a pena a gente olhar isso. Então, gente, fica muito atento, porque assim... Muitas vezes, quem vai aplicar? A ginecologista, que ela já sabe, ela conhece a área, ela conhece a vagina, ela conhece a vulva. Sim, ela sabe, igual a Marina falou, então eu sei qual a voltagem que eu vou colocar ali, porque senão tu vai queimar. Então, isso é uma coisa muito bacana pra gente explicar pros pacientes. Porque às vezes você fala, legal, assisti, vi que dá pra fazer o laser. Aonde? Em qualquer lugar que eu achar ali. É só fazer, vou ver o pacote mais barato e vou lá. Igual Botox, né? E aí às vezes... É diferente. E ainda mais nossos pacientes, que são pacientes que já estão com uma baixa imunidade, que já estão mais sensíveis, às vezes, pra questão de dor. Com certeza. Então, aí a gente vai, às vezes, ao invés de criar uma solução, a gente tá criando um problema, Com né? certeza. Então, acho que é tentar ver com pessoas seguras. Por isso que a gente precisa saber qual é o profissional que a gente tá seguindo e começando a fazer o tratamento, pra depois saber, assim, que isso é super importante. Se der alguma complicação, porque a gente tá falando de um paciente mais, né, sensível, um paciente oncológico, a doutora Marina vai saber resolver. Por quê? Porque ela é médica, ela é ginecologista, então ela vai conseguir resolver. Da área. Então não vai ser numa clínica que você não vai ter respaldo nenhum que fez o laser, e se teve qualquer comprometimento, ela vai falar, tá bom, procura o seu médico. Exato. Aí o problema
vem pra gente, né? Faz em outro lugar, deu qualquer alteração, aí sim procura a ginecologista. E Má, paciente nossa em quimioterapia que tiver com sintoma ginecológico pode fazer o laser tranquilamente? Pode, a gente não tem contraindicação. Não, em pacientes que estão em processo de quimioterapia, não tem nenhuma contraindicação de fazer durante o tratamento. Mas é o que a Carla falou. Naturalmente, esses pacientes já estão com uma imunidade mais baixa, às vezes uma massa muscular também, né, mais baixa. Sim. Então, pode ser que tenha uma sensibilidade maior. Então, a gente vai avaliar com a paciente. Mas durante o processo de quimioterapia, quando a gente já faz a sessão e a paciente já está bem sintomática, ela já pode ver melhor assim. Então, não tem contraindicação de fazer. Esticando químio, hormônio, nada disso tem problema, então. De fazer o laser? Não tem. A gente tem contraindicação clara, que apesar de também não ter estudos, a gente evita, que é fazer em gestante. A gente evita, por enquanto, fazer em gestante, mas por conta de falta de estudos que mostrem contraindicações ou segurança. Evita fazer em sangramentos, né, anormais do útero ou da vagina, porque a gente não sabe. Tem que investigar. Exatamente. E outro caso, na verdade, é de herpes genital. Não que não possa fazer. A gente não faz quando tem lesão ativa. Porque o laser pode estimular mais a lesão. Ou então, quem já tem um histórico de herpes, a gente faz uma profilaxia depois que faz o laser. Então, é preferível já entrar com tratamento sabendo que a gente já fez o laser. Mas candidíase, eu não posso fazer quando está candidíase em atividade. Então, eu trato primeiro e começo a fazer o tratamento com laser depois do tratamento. Então, herpes genital ativa, a mesma coisa. Mas a herpes, a gente vai ter a profilaxia. Então, indicação absoluta, mais a gestação e com um quadro de sangramento anormal. E depois de quanto tempo que a paciente começa a perceber melhora dos sintomas? Depende muito dos sintomas. Se a gente está tratando para atrofia, ressecamento, falta de lubrificação, incontinência. Mas normalmente, da segunda para a terceira sessão, a gente já começa a ver o resultado. Porque quando a gente faz a primeira sessão, a gente tem aí 30 dias que vai começar a agir, né? A estimulação tecidual, proliferação de células e tudo mais. Então, da primeira para a segunda é onde começou o processo. Da segunda para a terceira é quando a gente já tem, de fato, aí mudanças significativas que a paciente consegue ver a melhora. Ai, bacana. Me fala uma coisa. Então, assim, nossos pacientes, a gente comentou, ela tem uma menopausa, né? A gente vai, infelizmente, muitas vezes fazer a menopausa precoce nos nossos pacientes. Então, já vai ter a menopausa com 50, 60 anos, mas muitas vezes a gente faz isso em 30, 40, enfim. A grande questão é, você acha que faz sentido, então, por exemplo, ela já tá nesse processo e ela já começar a fazer o laser? Com certeza. Pra melhorar, né? Não esperar piorar mais. Eu falo, o laser eu coloco já na minha consulta de rotina. Na prescrição médica. Consulta de rotina, os pacientes acham, é só Papa Nicolau, exame laboratorial, exame de sangue. Eu falei, tudo bem. E aí? E a parte íntima? Então, você quer deixar chegar num quadro super avançado, sendo que aí vai precisar talvez de mais sessões? Ou então a gente vai chegar, igual a poupança do colágeno, a gente já vai fazendo uma poupança aí de evitar sintomas. Então, sim, as pacientes que vocês já têm esse acompanhamento por causa de tumores, tem essa menopausa precoce, com certeza já ir fazendo antes. E esse fotona que você faz, e você acha que ele, por exemplo, assim, nossos pacientes, infelizmente a gente não faz reposição hormonal, né? E a maioria mama, câncer ginecológico. Você acha que faz diferença essa terapia de laser? Você acha que ajuda bastante? A gente conversou sobre atividade física, sobre todos os pilares, mas você acha que isso ajuda? Porque, assim, uma das principais queixas é a questão de não ter lubrificação, diminuir o libido. E diminui tudo, né, Diminui gente? tudo, a né? relação com o parceiro, qualidade de vida, aí piora muito. Até 50% das mulheres, quando estão em tratamento de câncer de mama, os maridos deixam. Então. Isso já é dado, é estatístico. Que 50% tristeza, né? dos casamentos são... Pois é. Mas, como eu falei, a gente tem diversos modelos de laser. Então, o que eu trabalho hoje é o Fotona. E é, sim, uma das tecnologias mais avançadas que a gente tem para tratamento de laser, não só da região íntima, como na região da face, corporal também, tratamento de lipedema, tratamento de gordura localizada. Enfim, é fantástico. Tô aprendendo muita coisa nesse podcast, gente. Diversas ponteiras diferentes, mas a gente vê diferença pela comodidade.
né? Comparado a um CO2, que tem um pouquinho mais de conforto, comparado a uma radiofrequência, que pode sangrar também, né? Pode trazer um desconforto. O Fotona é diferenciado. Então, você falou uma coisa interessante. Então, quer dizer que, por exemplo, o CO2 e outros podem causar desconforto e outros efeitos, mas a gente tá falando do Fotona. O Fotona não dá esse efeito maléfico, que teoricamente é dor, desconforto. E até um pouquinho de sangramento, porque ele vai mais em camadas mais profundas, né? Mas, sim, já tenho exemplos, tipo, nossa, mas eu fiz uma vez e doeu demais. Nessa paciente eu perguntei, mas tem certeza que foi o Fotona? Porque o Fotona não dá desconforto, você não sente dor. E aí, enfim, nesse caso especificamente tinha sido com parâmetros errados, mas a diferença é a comodidade do laser, com certeza. Entendi. Você acha, Marina, então, que nas nossas pacientes, por exemplo, eu já sei que ela vai ter esses sintomas. Eu faço muito parte de mama, né? E a carninha de tumores ginecológicos, a gente já sabe que ela vai passar por isso. Mesmo antes dela ter, seria bacana ela já começar a fazer alguma sessão? Já passar com você profilaticamente? Eu acho que sim, justamente por isso, pra gente evitar que chegue num quadro avançado. Sim, já fazer a poupancinha, né? Exatamente, e evitar que num quadro avançado, a gente começa falando de 3 sessões. Nessa paciente minha, eu precisei fazer 4 e ainda avaliando. Pra que a gente já sabe os sintomas que ela vai ter. A gente já sabe os prováveis... Ela vai ter, né? Exato, que ela já pode apresentar. Por que não evitar? Né? Então, com certeza, a gente já evitaria bastante desconforto se começasse antes. E aí, às vezes, nesses casos, então, faz uma sessão só, já talvez a gente possa espaçar um pouco mais. Sim. Faz uma sessão, espaça 2 meses. E aí, como os sintomas dessas pacientes são mais intensos e são mais agressivos, provavelmente mais sessões podem ser necessárias. Então, se começar preventivo, a gente pode espaçar um pouco mais. Quando a gente está falando de tratamento, a gente já começa com as 3 sessões a cada 3 dias. Mas em termos de prevenção, sim, avaliar como vai ser a primeira resposta, faz uma segunda, espaça um pouquinho mais. Então, assim, não é bem nada... individualizado, né? Exatamente. Por isso que tem que ter o retorno da paciente, o vínculo. Eu tenho que pedir, não foge, porque melhora, né? Ai, doutora, tô ótima e não volta mais. Então, que pra gente é bom, né? E acompanhar, ver de fato. Então, tudo bem, tá estável. Não vai precisar de mais uma outra, daqui 1 ano você volta. Não, olha, seu caso foi muito grave, de repente, com 6 meses, valeria a pena a gente avaliar e ver se não precisa de um laser novamente. Exatamente. Enfim. Até porque a tecnologia muda tanto, de repente tem alguma outra dentro da Fotona, ou cada hora é Fotona 2, 3, 4, não sei. Isso. Vocês prescrevem laser? O que vocês, em casos mais intensos de atrofia, ressecamento? Eu oriento até muito. porque, assim, mesmo que a gente fale, olha, faz atividade física, tá bom, mas o que mais eu posso fazer? Olha, se alimenta disso, tá bom, mas o que mais que eu posso fazer? Sempre tem, né? Sempre tem mais. Elas e, sempre assim, esperam alguma coisa mais. E gostou dessa relação que a gente tem de poder oferecer mais coisas com segurança? Porque, assim, reposição hormonal é sempre a primeira coisa que você pensa. E essa é a primeira coisa que a gente tira dos nossos pacientes. Então, o laser... E a gente sempre indica para ginecologistas, porque a gente sabe que, assim, nosso paciente é um paciente que a gente merece mais cuidado, mais atenção. Então, a gente não pode sair indicando, assim, pra qualquer coisa pra fazer em qualquer lugar. E aí a gente acaba sempre falando pra fazer. Só que a gente tá aprendendo cada vez mais, porque a gente sempre mandou pra fazer a parte do libido, mas a incontinência urinária é bem bacana, né? Você consegue, às vezes, ajudar pra evitar uma cirurgia, né? E quando a gente fala de sintomas locais, é muito diferente dos sintomas sistêmicos, né? Porque apesar de ter a contraindicação a terapia de reposição hormonal, os sintomas sistêmicos, a gente ainda tem um arsenal muito grande de medicação. Medicação, fitoterápico, que podem aliviar os sintomas. Né? Agora, e os locais, né? Que depende mesmo da lubrificação. E aí? Ou a gente tem o estriol, o promestreno, né? Sim. Que muita gente não quer passar. Ou então os hidratantes vaginais. Que também é pouco, mas é pouco eficaz, né? Não, o hidratante vaginal, ele vai ter um efeito local imediato, né? Não vai trazer um conforto. Exatamente. Então, a gente fica muito restrito quando a gente fala sobre a saúde íntima local, né? Relacionado a esses sintomas. Então, eu falo, laser pra mim já é terapia farmacológica. Maravilhosa. Já escrito na prescrição, ó, laser 3 sessões.
E aí, Bem incontinência bacana. urinária, você acha que faz sentido também? Porque, assim, nossos pacientes, acho que quanto menos a gente mexe neles de operar ou fazer algum procedimento cirúrgico, eles também, muitas vezes, já operaram tanto que não querem operar mais. Então, a gente conseguir fazer uma coisa... Vou dizer simples, porque o laser, graças a Deus, né, não tem efeito colateral, ele é relativamente simples. Você vai fazer, você vai embora pra casa. Você comentou, vai ficar sem relação sexual 48 horas, 32 horas, mas assim, você pode fazer uma atividade física, você pode fazer vai trabalhar. Você acha que isso ajuda bastante a até eu não fazer a cirurgia? Ou você acha que até prolongar isso? Acho que as duas coisas, talvez. Eu sempre começo, aí sim, incontinência urinária, fisioterapia e laser. Nunca indico cirurgia de cara. Né? Obviamente, gente, avaliando o tipo de incontinência que essa paciente tem, fazendo exatamente ali um estudo urodinâmico, com exames laboratoriais, vendo todo o histórico e fator de risco, se é obesa, se é tabagista, se usa medicações que podem estimular aí a contração vesical. Então, de fato, avaliar o histórico. Avaliei o histórico, fisioterapia. Vamos fazer um fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico associado a laser. Vou dizer que 70% já melhora com sintomas, melhorando o estilo de vida, tirando alimentos que podem inflamar mais a bexiga, irritar mais a bexiga, cigarro, perda de peso e a físio com laser. Em casos mais avançados, quando o paciente realmente não melhora ou essas abordagens não melhoram o estilo de vida dela, aí a gente pode avaliar uma cirurgia, mas... Dá pra fazer muita coisa antes. Muita coisa antes. O laser melhora bastante. Eu fiz também de uma amiga minha, inclusive, teve uma gestação, já foi obesa, né? Fez cirurgia bariátrica desde sempre, desde quando ela era obesa, apesar de ter perdido peso, enfraqueceu, né? Pelo próprio peso. Sim. Então, ela faz fisioterapia a vida inteira, né? E aí, agora, ela falou, vamos pensar em fazer? Eu falei, vamos fazer, vamos ver como você vai sentir. Primeira sessão. Mandei mensagem pra ela durante a semana, ela falou assim, melhorou absurdamente minha perda de urina. Ela tá se preparando pra engravidar de novo, imagina. Ela já tem perda urinária, é a questão da prevenção. Sim. Já foi obesa, já tem perda, já teve uma gestação, vai ter a segunda? Meu Deus. E já vai ter uma segunda já com déficit, né? Já vai estar ruim, exato, né? já vai estar ruim. Vai piorar, já tá ruim. Exato. Então vai deixar piorar mais ainda? Pra quê? Sim. A gente já pode evitar uma sessão, ela já melhorou os sintomas. Mas você vê assim que a sua orientação fez toda a diferença, né? Ela já tava fazendo fisiopélvica, ela perdeu peso, né? Então isso é legal você não só olhar, olha, eu vou te indicar o laser, né? Vou te indicar fazer a avaliação integrada, porque, né? infelizmente, né, gente, as pessoas hoje querem resultado de tudo pra ontem. Então, Nossa. quero melhorar pra ontem, quero ter sintomas bons pra ontem, não quero sofrer pra ontem. E chega pra você, assim, num quadro já no limite, você fala, meu Deus do céu, calma. Né? Vamos com uma coisa de cada vez. Agora eu vou ter que fazer milagre aqui. Fato. Isso é um fato. E eu acho que isso, infelizmente, está acontecendo não só na medicina, mas em tudo, né? Tudo. Assim, até quando você toma um remédio, você fala, olha, eu quero que amanhã eu já esteja curada da minha pneumonia. Exatamente. Então, a gente precisa de um tempinho. Sim. E acho que a tecnologia causou coisas boas, mas talvez coisas ruins, de tipo, todo mundo tá muito acelerado, ou então na primeira sessão, doutora, eu não tô sentindo nada, não adiantou nada esse laser. É importante falar, eu sempre oriento, eu vou fazer uma pra ver como é que vai ser. Não adianta. Não gasta dinheiro. Uma sessão não vai adiantar. Isso é importante, porque todo mundo faz isso, né? Não gaste dinheiro, ou fazer uma, às vezes melhora e depois Não. 3 sessões, começa com as 3 sessões. Se não fizer, não adianta. É até interessante brincar e falar assim, claro que é uma comparação, mas assim, você não vai tomar um comprimido pra tratar uma pneumonia, você vai tomar 7 dias de antibiótico. Então, assim, uma vez de laser não vai adiantar. É um seguir protocolo. A gente tá indicando, assim, a gente não, né? A Mai indicando 3 vezes, 2 vezes. É porque alguém estudou e viu que tinha benefício essas 3 vezes. O resultado é melhor com 3 vezes. Né? Igual quando a gente faz quimioterapia, a gente faz 3 ciclos. Por quê? Porque a gente criou da cabeça? Não. Vai falar, vou fazer uma só, doutora. Depois eu vejo como eu vou ficar. Exato, eu sei que às vezes parece muito, mas você vai ter alguém estudou isso, e é por isso que é importante ir num profissional que saiba, porque muitas vezes quem só quer te vender o laser vai falar, tá bom, faz uma vez só e bom, pode exatamente. Porque ele só quer te vender, então pra ele não vai fazer diferença nenhuma. Então quem quer cuidar de você e quer que você volte amanhã e você não tem esse sintoma, vai te orientar corretamente, falar, não, faz 3 vezes, volte daqui 1 ano. Eu oriento as meninas na clínica a nem vender. Porque senão depois você não tem resultado. Aí vai falar você que é ruim.
Ou o laser que não fez laser efeito. que não fez Nossa, efeito. falaram tão bem do Fotona, fiz uma sessão, não adiantou Não serve nada. pra nada. Mas é verdade, Ah. tem razão. E bacana que você, Marina, faz todo esse tratamento integrado, né? Então, ver a isso faz parte diferença, nutricional, né? que eu acho que faz muita Sim. diferença para os pacientes. Muito. Não tem como, né, gente? Nutricional, orientação Saúde da de mulher saúde de não estilo tem de como vida. separar. Somos Sim. complexas, Tudo. maravilhosas, né? Difíceis, complexas, mas maravilhosas. Com toda a humildade de toda mulher. Ainda mais leonina, né, amiga? Ai, duas, então. Três. Olha, Meu Deus. maravilhoso. Com toda a humildade, feminina e leonina. Três leoninas aqui. Exato. Mas, Inicialmente, eu me formei em ginecologia e obstetrícia. E aí, começando a atender e vendo as demandas, eu falei, tá faltando alguma coisa. Meu olhar não pode ficar limitado. Aham. E aí depois, né, com essas experiências, aí eu fui e fiz a nutrologia. Pós-nutrologia no Einstein. Acabei, eu falei, tá. Falta mais coisa. Falta mais alguma coisa. Eu fiz nutrologia clínica geral, mas e específico da mulher? Fui fazer uma especialização em nutrologia clínica feminina. Bacana, gente. Depois Muito falei, bacana. tudo bem, então é nutrologia, mas agora focar, associar as patologias femininas. Fui estudar de novo ginecologia endócrina, mais uma pós-ginecologia endócrina. E aí eu fui pra parte de estética, porque você vai acompanhando a evolução, tratamento e tudo mais. Mais que eu possa ajudar, né? Mais que É eu o que você possa falou, melhorar, né? exatamente. Os pacientes querem, esperam e demandam. E a gente Então- também tem essa ansiedade de falar, eu quero minha paciente maravilhosa, quero ela melhor. Também. Quero ela Chegar com aqui e meus falar, doutora, eu tô defeitos, maravilhosa, eu tô ótima, não tô sentindo mais nada. Esse feedback é maravilhoso, né? Sim, com certeza. E aí, não adianta eu chegar e falar, olha, você tá na menopausa? Aqui, ó, uma reposição hormonal pra quem pode fazer. E pra quem não pode, eu vou passar uma desvenlafaxina pra você e vamos ver como vai ficar. E sim, E volta aqui de 6 Isso é meses. vida. já. Isso é tão limitado. Hoje em completamente. dia, tem tanta Completamente. coisa pra fazer e tem tanta... Fazendo de certa forma, né, gente? Porque Sim. também não adianta pegar aquelas prescrições e milhões de manipulados com 300 mil fórmulas. Você vai pra Sem quê? indicação nenhuma, que ela nem Que precisa. tá fazendo tudo isso. que é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Meu mais Deus! É o Então, mas xixi que caro, né? Tá fazendo xixi muito Nossa, caro. Meu Deus, Tá. como eu vejo isso no dia a dia. Então, você saber, e isso engrandece demais o tratamento, né? Que Aham. tipo de suplemento a gente vai entrar para uma mulher que está na menopausa? Ou que tipo de suplemento a gente pode entrar para uma TPM intensa? Menopausa precoce, o que a gente vai fazer? Além da reposição hormonal, não posso fazer, entrar com os moduladores da serotonina, que não posso fazer. Então, Muito fitoterápicos associados ou alimentos que auxiliam, né? Soja e tudo mais, alimentos anti-inflamatórios, diminuir carne vermelha. É muita coisa. Ótima pergunta. Soja, a gente sempre fala isso e lê muito, né? Então, a isoflavona, a gente sabe que não dá pra dar pros nossos pacientes, né? Então, a gente sempre olha quando a pessoa chega com um monte de vitamina, se tem isoflavona ou não. Você indica pros pacientes, assim, ter uma alimentação, uma suplementação melhor com a soja em si como alimento, como uma forma de tratamento? Ou você nem vê isso? Você faz outras terapias e o laser e outras Eu coisas? costumo fazer outras terapias, eu odeio prescrever coisas muito restritas ou isso vai ajudar, isso vai ajudar. Gente, não dá. Você não consegue garantir, né? Exatamente. Ou quando já não gosto, quando chega com dieta muito restrita, ou não pode, tira isso, tira aquilo. Pra mim, isso não serve. Primeiro que você tem que ver o estilo de vida da paciente, se ela consegue fazer isso tão restrito assim. Se tá dentro da rotina dela, às vezes trabalha fora e, né, e Ela não vai consegue nem fazer aquela dieta elaborada. Vamos né? fazer o que está dentro da sua rotina, do que você consegue fazer. Mas fala-se muito, talvez não na oncologia, mas na ginecologia e de formas de terapia, né, de alimentação, de suplementação, fala-se sim muito da soja. Então, e as mulheres hoje sabem, né? Nossa, associam a soja como a isoflavona, pode melhorar os sintomas por ser um fitoestrogênio e tudo mais. Sinceramente, eu não vejo tanto resultado. E não vejo mesmo, assim. Em população oriental, você vê uma diferença por conta da alimentação deles que é rica em soja desde a infância? Corta, não tenho experiência. Não vou ter. Que às vezes... Porque eu já vi relato, lendo relato, que a população oriental pode ter um efeito melhor, porque eles criam receptores intestinais, neuronais, enfim, porque eles já são expostos à soja desde a primeira infância. E a gente não tem esse Interessante. padrão alimentar. não sabia. Não sabia também, não.
E aí poderia ter um efeito melhor nesse tipo de população. Agora, a gente, assim... Mas outra pergunta para vocês. Por que não da soja? Porque, teoricamente, não tem tantos estudos assim que dizem que vai ter alteração de tumor, crescimento de tumor ou interação hormonal, né? Mas vocês não prescrevem por algum motivo específico? A gente não prescreve isoflavona. A dieta com soja, às vezes a gente orienta que pode comer. Mas a flavona por causa do fitoestrogênio, e aí todo mundo fica... Da associação. Tá, mas é mais por receio, né? E agora... Sim, é mais por receio. Você não consegue comprovar. Entendi. Então, é receio de falar assim, de repente seu tumor voltou... E aí você vai associar com... Entendi. Aí só que ela é obesa, ela é tabagista. Exato. Ela é sedentária. Não, mas aí foi a isoflavona. Dieta rica em açúcar. Aí a gente então... Voltamos. E aí é muito importante que você falar também que não é só a soja. Ou não é só um suplemento. Às vezes eu tô passando a soja na alimentação, mas a paciente não faz atividade física, ou fuma, ou é tabagista, ou não tá dormindo direito. Vai estudar Nossa, é a soja que não melhorou, meu Deus. Não tem nada a ver. Fato. Mas estudo de dieta, de alimentação é sempre muito complicado, né? Porque eu acho que a interação da alimentação... ela é muito individualizada. Sim. Exemplo, eu como ovo, o ovo me faz mal e é um alimento saudável. Você come ovo, para você é ótimo. Mas aí no estudo mostra que a maioria do ovo é saudável, foi bem... Mas você não consegue comprovar, assim, a nível individual, né? A saúde, quando você vai para nível individualizado, é muito difícil você mostrar os resultados de alimentação. Sim. Você vê muita... E outra, a relação na alimentação na população. Você pega um alimento, a população ela tem que ser muito bem estudada e semelhante, né? Por exemplo, homogênea. Porque como que você vai avaliar a ação de um alimento, uma pessoa que é obesa, sedentária, e o outro que é um atleta? O efeito é completamente diferente. A microbiota dos dois é completamente diferente. Exato, a absorção que vai ter vai ser diferente. Então, eu acho que estudo... com alimento é muito difícil estudo nutricional por conta disso, é muito viés de publicação, né? De análise e tudo mais. Eu não gosto de limitar. Hoje em dia também tá super famoso, né? Tira leite, corta tudo, corta glúten pra quem não tem sensibilidade ou pra quem não tem nenhuma intolerância. Eu falei, calma, gente, não é assim também. Vamos devagar, vamos entender. Faz uma experiência, tira uma vez, vê se seus sintomas melhoram. Pode ser que melhore. Mas aí se a paciente come pão todo dia, aí você vai falar... Vai melhorar porque você tirou um alimento que não é tão saudável. Exato. Mas eu falo... O ideal pra mim seria vou passar em consulta com a doutora Marina, já ganha uma nutricionista. E um personal junto. Seria o melhor dos mundos, porque aí você tá melhorando a parte da saúde, a alimentação com atividade física, é tão mais barato. Sim. Do que ficar se entupindo de milhões de coisas, né? Tratar uma doença lá na frente, né? Exatamente. É que a prevenção é meio que o não palpável, né? É uma prevenção, né? Então, assim, não palpável muito demanda de você. muito do indivíduo. Não é só acordar de manhã e tomar um comprimido e fumar seu cigarro, né? Exatamente. É uma coisa que demanda do indivíduo, uma disciplina, uma rotina. Se alimentar bem, fazer boas escolhas, porque a gente sabe que muitas vezes a gente faz boas escolhas de tipo, hoje eu vou pra academia, amanhã eu não vou, mas então eu vou comer melhor. Sim. Né? E entender, igual a Má falou, o seu dia a dia. Não adianta ela passar a mesma coisa que passa pra mim, passar pra Lígia, de repente, mesmo que a gente seja saudável, a gente tem hábitos diferentes, né? Completamente. Exato. Não come em casa, ou precisa comer em restaurante, que acontece muito também, fica o dia inteiro fora de casa. Então, no consultório, você tem que bater um milkshake, não sei o que. Mas eu não tenho liquidificador, eu malemar, vou ter uma bolsinha pra levar tem que tomar um chá, vou esquentar água onde? Tem 2 suplementos que eu passo bastante para as mulheres, né, que já estão na menopausa com sintomas, que eu não sei se vocês costumam passar também. O primeiro é a coenzima Q10 e a segunda é melatonina. Mas não porque... Doutora, mas eu não tenho distúrbio de sono nenhum. Tudo bem, você vai ganhar uma melatonina porque seu ovário já parou de produzir melatonina. Então, o distúrbio de sono de mulheres na menopausa não é só a progesterona que tá caindo, é porque você também não está produzindo melatonina. Mas meu sono tá bom, mas eu vou repor porque você está sem. Coenzima Q10 é um antioxidante potentíssimo também para as mulheres e que reduz muito na menopausa. Então, assim, é para ajudar, é função de energia mitocondrial e tudo mais, mas eu estou bem disposta, tudo bem, você vai ganhar, porque você também está em falta, né? Não é simplesmente estou passando porque tirei da minha cabeça que tá melatonina e coenzima é super bom. Então, tem suplementos específicos que nesse período
seja menopausa precoce, seja menopausa química, seja menopausa tardia, é interessante entrar também. Ah, bem bacana. Coenzima, melatonina, magnésio, o cálcio, e que já vai dar um outro quadro para a paciente. Mesmo que não tenha reposição hormonal. Já vai ser assim, ela já vai ter uma diferença de como ela tá, de disposição, de sono e Sim. N outros Vocês viram, benefícios. não é só o laser, né? Então, assim, ela tá pensando num contexto geral. Porque Total. se a paciente não dorme, né? A paciente perdeu massa muscular, se ela não faz tanta atividade, ela daqui a pouco vai ter uma osteopenia, osteoporose. Então, Exato. e com a menopausa precoce, eu vou ter uma osteoporose muito precoce. Então, tudo isso vai ajudar. Por isso, você precisa de um profissional certo, pra ele não te imprimir uma receita igual a de todas. Padrão, receita padrão. Exato. Cheia de vitamina e... Sempre Vocês precisa. recebem, né? Deve receber. Nossa, Sim. muito. Ainda mais quando tá falando paciente oncológico, Muito, né? porque eles querem vitaminas, Melhorar a porque eles querem melhorar a imunidade, eles querem melhorar milhões de coisas. sintomas, eles E o querem básico? ter energia, enfim. E aí vai Não nessa faz. galera da integrativa, que se diz integrativo, né? Aí eles prescrevem tanta coisa, gente. Porque do uma céu. medicina integrada é diferente da integrativa, né? Então, Completamente. isso é que a gente precisa, que as pessoas Exatamente precisam isso. entender, né? Completamente São dois termos diferente. completamente É. diferentes. Isso, que faz toda a diferença para o nosso paciente estar bem. Exatamente. Sim. A gente gosta de medicina integrada, tá, gente? Não É, tem preconceito com exatamente. medicina integrada, pelo contrário. Não é à bem toa que feita, vocês né? fazem isso, né? não. Oncologista com ginecologista e outras especialidades que já passaram aqui. É Exatamente. isso que faz a diferença. Exatamente. E Marina, última pergunta aqui pra gente orientar nossos pacientes. A partir de qual idade, então, você sugere fazer o laser? Tem uma idade específica? Não tem ou idade não? específica e não tem contraindicação de idade. Nem idade limite E também, nem né? idade Bombinha limite. pode fazer, né? Nem idade limite. Ah, é sintoma. excelente. É Tá. sintomatologia, porque é um tratamento, né? Óbvio que a gente vai ajustar dose, ajustar parâmetro, Aham. ajustar talvez o tamanho da ponteira, igual medicação mesmo, Sim, para criança, sim. para adulto. Então, Não é um laser igual pra todo mundo. Você vai ver aquela paciente. É um laser igual pra todo Sim, mundo, mas com mas- uma ponteira diferente, com uma... Exato. A dose, a intensidade. Então, começou a apresentar sintoma, a gente avalia, Já não tá tem. indicado. Exatamente. Gente, adorei esse bate-papo de hoje. Quero que Muito termine o podcast pra bom. eu fazer mais consultas aqui. Adorei. Maravilhosa. Falar sobre saúde da mulher, né, gente? Quando eu falo, eu falei, a gente tem quanto tempo? Tem uma tarde inteira? Porque senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira conversando. Ai, achei Fato. incrível. Eu já tô pensando em várias pacientes minhas que vão Também. passar com ela. Eu também já quero passar. Já quero que passem com a Marina, por favor. Muito bom. Estamos aí, com certeza, para Adorei, melhorar ainda Mama. mais a qualidade de vida das pacientes, de Sim, vocês. De com qualquer tipo de certeza. câncer, qualquer sintomatologia. Acho que independente da patologia que a paciente tem ou da área que a gente faz, o nosso objetivo é trazer conforto, trazer qualidade de vida, trazer saúde. E é isso que a gente... E nossos pacientes, a gente tá falando de pacientes oncológicos, assim, tem muitos pacientes que estão curados há muitos anos e que seguem com a gente ainda e que, né, eu acho que esse podcast vai super servir como pros familiares que às vezes falam, nossa, eu não sabia que eu também posso fazer. Sim, então, acho que é isso, é a exatamente. saúde da mulher como um todo. certeza. É claro que a gente foca pros nossos pacientes oncológicos, porque a gente sabe que falta estudo ou falta conhecimento de alguns profissionais, por isso que a gente direciona. Mas o que a gente falou é para todas as mulheres maravilhosas. lindas. Não só leoninas. Não só leoninas. Pra que esse conteúdo é super importante, né? Pra gente entender que tem mais coisas que a gente pode fazer Sim. e melhorar. Então, acho que esse é o nosso objetivo, é ter Tem- informação de qualidade. Né? E tem só um último ponto importante, que as pacientes, e que eu reforço isso em toda a consulta. É óbvio, né, que melhora sintoma, vai melhorar o desconforto e tudo mais. Mas eu sempre associo tudo isso a autoestima, segurança, Com certeza. confiança, relacionamento. Gente, não tem como, né? Não é fazer só tudo a isso. questão física ali. Ou até mesmo os procedimentos estéticos, que depois também podemos falar mais sobre isso, na região íntima. Não é só uma cirurgia íntima, não é só um laser. É o que isso pode trazer para a autoestima Autoestima, dessa né? mulher, Sim. né? Para a Isso é região bacana. íntima dela. Eu lembro que o meu trabalho de TCC da faculdade foi o impacto do câncer de mama na sexualidade da mulher. Nossa, é tão Nossa, atual. incrível. Muita coisa. E eu fiz É muito foi em atual. 2000, não é tão velho assim, gente. Foi em 2016.
E é absurdo, assim, né? Tanto para queda de cabelo, alteração no corpo, Sim. como ela se vê, como ela se enxerga. Então, a gente não faz só para evitar os sintomas ou evitar a recidiva do câncer. Tem um estado psicológico ali por trás Com dessa paciente certeza. muito grande. Faz né? toda a diferença esse olhar. Com certeza. Com certeza. Mas é isso, então. Marina, super bem-vinda para gravar próximos já estou me sentindo em casa. Quero ficar mais canais e tempo outros aqui. episódios. Obrigada pelo Adorei. convite, muito bom. Outubro Rosa tá aí, a gente já vai chamar ela. Verdade. gente. Ela volta. Ela mais. voltará em Ela outubro, gente. Maior prazer. Obrigada. Até mais. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.